No vídeo anterior eu te mostrei como o narcisismo fecha o coração, mesmo quando parece força e autoconfiança. Hoje vamos ver o oposto disso, a força silenciosa da ternura e por que ela é o antídoto mais profundo contra esse fechamento. Hoje eu quero te guiar por um caminho transformador, um caminho simples, íntimo e profundamente humano. É o caminho que leva você do narcisismo silencioso que nos fecha, à ternura que nos abre e ao encantamento que devolve alma ao mundo. E eu prometo, em 8 minutos você vai entender exatamente onde está se fechando, como se abrir e como experienciar ternura ainda hoje. Talvez você nunca tenha se chamado de narcisista. Ninguém gosta dessa palavra. Mas existe um tipo de narcisismo que aparece no dia a dia, quase invisível, quando você interpreta tudo como crítica. Quando sente que precisa se defender o tempo todo, quando qualquer divergência parece ameaça, quando tudo parece sobre você. Esse é um narcisismo psicológico, não um excesso de amor próprio, mas o encolhimento do eu. É como se você vivesse dentro de uma concha, protegido, mas isolado, vendo o mundo não como ele é, mas como o seu medo pinta. A boa notícia, esse estado não é permanente e não precisa te definir. A saída desse fechamento não é perfeição moral e não é ser bonzinho, é ternura. A palavra ternura vem de tener, em latim, o que ainda é jovem, flexível, vivo. Psicologicamente, ternura é isso, a parte de você que ainda não endureceu, a parte que não petrificou, a parte que ainda pode ser tocada, moldada, iluminada, é a seiva viva da consciência. E enquanto essa seiva fluir, a alma tem futuro. Ternura é o ramo verde da alma. Quando ele endurece, vira narcisismo, rígido, ele quebra. Quando permanece flexível, ele se inclina e acolhe a luz. E é nessa inclinação que o mundo inteiro floresce. Mas atenção, ternura não é fraqueza, é a capacidade de ver com suavidade. É como acender uma pequena vela dentro da sua consciência. Nos contos de fadas, a ternura é sempre uma luz pequena, uma vela, um vagalume, uma brasa. Ela não luta contra os monstros, ela os derrete lentamente. A ternura faz isso com os nossos monstros internos também, a irritação, a dureza, o orgulho. Quando a ternura aparece, o mundo recupera profundidade. Você deixa de reagir e começa a perceber. Vou te dar um mapa simples. Você está no narcisismo quando reage antes de escutar. Se sente constantemente observado, julgado, tudo parece pessoal. A vida fica sem graça, repetitiva, mecânica, sente que precisa provar algo. Você está na ternura quando consegue respirar antes de responder. Percebe o outro como alguém com mundo próprio. Pequenas coisas voltam a te tocar. A sua voz suaviza. A vida ganha detalhes, texturas, sutilezas. A ternura é o momento em que o eu deixa de ser o centro. E quando isso acontece, você finalmente enxerga. Agora eu quero te dar experiências, não só conceitos. A primeira é simples, mas profundamente transformadora. A vela interna. À noite, por 1 minuto. Feche os olhos. Imagine uma vela acesa dentro do peito. Uma chama pequena, suave, silenciosa. Deixe essa luz tocar alguma sombra em você. Uma irritação, uma mágoa, uma dureza. Não lute contra nada, só ilumine. A ternura nasce quando a gente para de tentar consertar tudo e começa a iluminar o que sente. Essa prática sozinha já muda sua relação consigo mesmo. A segunda prática é a mais poderosa para transformar relações. O gesto pequeno. Hoje, escolha uma pessoa, qualquer pessoa, e ofereça um gesto mínimo. Um olhar que realmente vê, um silêncio que acolhe, uma palavra suave, um sorriso sincero. Nos contos, é sempre o gesto pequeno que derrota o gigante.
e na psicologia também. A terceira prática é para reacender o encantamento com a vida. O objeto vivo. Pegue um objeto comum do dia, uma chave, uma xícara, uma pedra da rua, segure-o como se tivesse alma. Pergunte internamente: o que você tem para me mostrar hoje? Essa prática parece simples demais, mas treina o olhar para perceber a vida simbólica no mundo. E quando isso desperta, a vida muda de cor. Por fim, a mais delicada, o animal ferido. Quando você sentir uma emoção pesada, raiva, dureza, impaciência, imagine que ela é um animal pequeno e ferido dentro de você. Uma raposa, um lobo, um pássaro. Pergunte: do que você sente falta? Essa pergunta abre espaço, e a ternura entra exatamente por esse espaço. Quero te deixar com uma frase que pode te acompanhar pelos próximos dias. A ternura é a mão que você estende ao que está cansado em você. E quando essa mão se estende, o mundo acende luzes escondidas. A ternura é o único lugar onde o ser humano pode descansar de tentar ser um Deus. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que precise de suavidade. E lembre-se, a ternura não é uma técnica, é uma forma de ver. E ver com ternura é reencontrar a alma do mundo. E reencontrar a alma do mundo não é uma coisa distante. É quando você escuta alguém sem preparar a resposta. É quando você suaviza a voz porque percebe que o outro está sensível. É quando você nota a beleza de algo pequeno, uma luz, uma folha, um sorriso. É quando você olha para alguém que ama e percebe um detalhe que nunca tinha visto. É quando uma criança te mostra algo simples e você realmente olha. É quando você segura um objeto com cuidado, como se ele tivesse história. Ternura é aquele segundo em que você erra e, em vez de se insultar, você respira. É olhar para o cansaço de alguém antes de cobrar o resultado. É desviar de um inseto na calçada, não por regra, mas porque você o viu. Não é sobre ser santo, é sobre estar acordado para a fragilidade das coisas. Ternura é essa pequena mudança de olhar. São segundos de presença que transformam tudo. Então, o meu convite final é: hoje escolha uma coisa, uma só, para tocar sem pressa e sem julgamento. Comece por aí.